aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira batalha de ideias, uma que definiu como a gente lida com dados em rede. Vamos analisar duas filosofias completamente diferentes para resolver o mesmíssimo problema. Já parou para pensar nisso? Quando alguém clica num arquivo que está numa pasta de rede, a coisa toda parece mágica. Mas por trás dessa simplicidade existe uma engenharia super complexa, toda projetada para fazer o que é remoto parecer que está ali, do seu lado. É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. E para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos sacar a necessidade por trás dos arquivos em rede. Depois, a gente dá uma olhada na anatomia básica de um serviço desses. Aí entram os nossos dois competidores, o Sun NFS e o Andrew IFS. E no final, a gente coloca os dois lado a lado para ver no que dá. Ok, vamos começar. Tudo nasce de um dos objetivos principais de qualquer sistema distribuído, o compartilhamento de recursos. E talvez o recurso mais valioso de todos seja a informação. A solução para esse desafio é o que chamamos de Sistema de Arquivos Distribuído, ou SAD. A meta aqui é uma só: transparência total. Para o programa ou para o usuário final, não pode fazer a menor diferença se o arquivo está no próprio computador ou num servidor lá do outro lado do mundo. E olha, construir um sistema desses não é nada fácil, ele precisa ser transparente, deixar várias pessoas usarem o mesmo arquivo ao mesmo tempo, não pode travar se algo der errado e tem que garantir que todo mundo veja a mesma versão do arquivo. Ah, e claro, precisa ser seguro e conseguir crescer sem engasgar. É um verdadeiro malabarismo para manter todos esses pratos girando ao mesmo tempo. Antes de a gente pular para os exemplos reais, vamos entender a planta baixa de um serviço de arquivos. Isso vai dar para a gente uma base legal para conseguir comparar as diferentes abordagens. De um jeito bem simples, o serviço se divide em três partes. O módulo cliente, que está na máquina do usuário, intercepta o pedido. Ele chega no serviço de diretório e pergunta: Ei, qual é a identidade única do arquivo relatório.docs? Com esse identificador na mão, ele vai para o serviço de arquivos plano e fala: Beleza, agora me dá o conteúdo desse cara aqui. É uma separação de tarefas bem inteligente, né? Agora sim. Vamos para o nosso primeiro estudo de caso, o Network File System, o famoso NFS, da Sun Microsystems. Pensa num verdadeiro titã que influenciou a indústria por décadas. A filosofia do NFS pode ser resumida em duas palavras: robustez e simplicidade. O grande objetivo era criar um sistema que fosse duro na queda, super resistente a falhas. A ideia principal era que o servidor não precisasse se preocupar com o que os clientes estavam fazendo. Essa citação da época captura perfeitamente o espírito que levou a sistemas como o NFS. A ideia era criar uma base sólida e simples e deixar a complexidade toda para o lado do cliente. Bom, o NFS se baseia em alguns pilares. Cada operação é uma história fechada, e pedaços dos arquivos ficam guardados na memória do cliente. Mas a característica mais importante de todas é o servidor stateless, ou sem estado. Pensa assim, o servidor tem amnésia. Ele não lembra das conversas anteriores. Cada pedido é como se fosse a primeira vez. Para tolerância a falhas, isso é genial. Se o servidor reiniciar, ele não perde nada, só volta a responder aos pedidos como se nada tivesse acontecido. Mas essa simplicidade toda tem um preço, claro. Se o servidor não guarda estado nenhum, a responsabilidade de saber se o arquivo mudou cai toda no colo do cliente. De tempos em tempos, o cliente tem que ir lá e perguntar para o servidor: e aí, a versão desse arquivo que eu tenho aqui ainda está valendo? Essa checagem constante acaba gerando um baita tráfego na rede. Agora, vamos para o outro lado do ringue. Nosso segundo estudo de caso é o Andrew File System, o AFS. Ele nasceu num ambiente universitário com um desafio bem diferente: aguentar milhares de usuários ao mesmo tempo. Se a filosofia do NFS era robustez, a do AFS era, sem dúvida, a escalabilidade. O objetivo era diminuir ao máximo a conversa entre cliente e servidor, para que uma única máquina pudesse atender um número gigante de clientes. Para conseguir essa escalabilidade toda, o AFS vira o modelo do NFS de cabeça para baixo. Em vez de guardar pedacinhos do arquivo na memória, ele baixa o arquivo inteiro para o disco local do cliente. E o mais importante, o servidor é stateful, ou seja, com estado. Ele tem memória. Ele anota numa listinha quais clientes pegaram uma cópia de cada arquivo. E é aqui que está a grande inovação. Em vez de o cliente ficar perguntando toda hora se o arquivo mudou, ele confia no servidor. Quando ele baixa o arquivo, ele recebe uma promessa de callback.
É como se o cliente dissesse: servidor, tá aqui, ó. Me avisa se alguém mexer nesse arquivo. Enquanto isso, vou ficar tranquilo achando que a minha cópia é a mais nova. E olha só que genial como isso funciona. O cliente 1 pega o arquivo e a promessa. Aí o cliente 2 vai lá e modifica o arquivo. Na mesma hora, o servidor olha a listinha dele e manda um callback para o cliente 1, um aviso do tipo: Ô, lembra daquela promessa? Então, foi quebrada. Sua cópia tá velha. Só aí, na próxima vez que o cliente 1 precisar do arquivo, ele vai saber que tem que pegar uma versão nova. Certo. Agora que a gente já viu os dois sistemas em ação, vamos colocar eles frente a frente para entender as vantagens e desvantagens de cada filosofia. Quando a gente coloca um do lado do outro, as diferenças ficam gritantes. O NFS aposta na simplicidade do servidor sem memória, mas paga o preço com mais carga na rede, porque o cliente tem que ficar verificando tudo o tempo todo. Já o AFS, por outro lado, vai na direção da escalabilidade com o servidor que tem memória e usa os callbacks. Isso diminui muita carga no servidor, mas, claro, adiciona uma certa complexidade. Então, o ponto crucial é este. Na engenharia de sistemas, quase nunca existe uma resposta certa para tudo. O NFS foi pensado para ser robusto e simples. O AFS foi pensado para ser escalável. São duas abordagens brilhantes, cada uma resolvendo o problema com um olhar diferente e para um conjunto diferente de prioridades. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Pense nos serviços de nuvem que a gente usa todo santo dia. Eles se parecem mais com o NFS, com os clientes perguntando o tempo todo se algo mudou, ou se parecem mais com o AFS, em que o servidor avisa a gente quando um arquivo é alterado por outra pessoa. As ideias desses sistemas pioneiros continuam super vivas e relevantes até hoje. Obrigado por acompanhar.